Olá a todos, bem-vindos a mais um da Premier Pub. Agora sim, já chegou a cervejinha, já temos aqui umas Guinness. Isto vai ser quase um unboxing, mas dentro de um estúdio de podcast, porque nos próximos episódios vamos continuar aqui a revelar alguma decoração, um pormenorzinho aqui, um pormenorzinho ali. Quem sabe fazer um brinde com a Guinness. O Garnacho já levou uma. Exatamente. Mas hoje o destaque vai, claro, para Ronnie Lopes. Vamos ter aqui junto a nós o Ronnie Lopes, para recordar aqui um bocadinho esta passagem pelo seu Manchester City. Já vão alguns aninhos. Ronnie Lopes, preparado para recordar aqui um bocadinho essa passagem? Sim, bom dia, boas a todos. Sim, estou preparado e vamos a isso, rever alguns momentos. Vamos então recordar Ronnie Lopes no Manchester City e não só, falar um bocadinho também sobre a carreira do Ronnie Lopes, mas para já, e não poderia ser de outra maneira, Ronnie, estamos quase nos Ruben Amorim Diaries. São os diários de Ruben Amorim. Agora toda a gente quer saber o que é que se passa de Ruben Amorim e eu vou deixar isto para uma presença ilustre aqui no estúdio. Oscar Cordeiro está connosco, veio de Inglaterra de propósito. Foi de propósito? Não, mas não foi de propósito. Mas podia ser. Podia ter sido. Oscar, Ruben Amorim Diaries, quais são as novidades? Um abraço a todos, um abraço ao Ronnie. Já vamos ter também chance de falar de muitos momentos bons do Ronnie, de muitos golos que marcou um pouco por todos os clubes onde passou. Ora, aquilo que se fala em Inglaterra é que o Ruben Amorim já obteve o visto de trabalho e, portanto, já pode trabalhar em campo com os jogadores, ainda numa fase prematura da semana, porque alguns jogadores no decorrer da semana é que vão chegando depois do período das seleções. Este início de semana ainda fica marcado por muitos jogos, mas pronto, a notícia grande é essa, para lá do passeio que deu em Manchester e que ficou viral, porque todos os tabloides de Manchester pegaram na foto do Amorim com o carapuço, com a equipa técnica, também a passear pela cidade. A verdade é que no campo, pelo menos já há essa questão burocrática resolvida e agora o Amorim já pode passar das apresentações, que estão a encantar toda a gente, aqueles cumprimentos no vídeo quando foi ao Old Trafford e cumprimentou as pessoas que estavam a fazer a visita. Faz lembrar muito Klopp esta chegada. Tem ali um momento que está a ser trabalhado fora das quatro linhas, mas agora sim está... Ruben Superstar, não é? Queres mostrar aí o cascol? Comprei na última vez que lá fui no dia 10. Não teste a fatura ou não? No jogo, não. Não deram, só os vendedores. Mas pedi. Era sucesso lá, não sei, mostro para com assento? O homem já avisou assento. que é sem assento, se calhar podem corrigir isso. Agora não, já mandaram fazer tanto. Cá está o cascol de Ruben Amorim. O rosto dele e agora acho que andam para lá dedicados a fazer umas músicas ao treinador. É aquela fase de encanto. Agora vêm os jogos e vai ser non-stop para nós, porque vamos também sempre acompanhar o Manchester United, já dia 24 na visita ao Ipswich. Também é um estádio que nunca tinha ido. Mais uma novidade. É mais uma novidadezinha. E depois dia 28 para as competições europeias. Sempre agora, sempre a abrir. Sempre a abrir. Ruben Amorim Diaries. Ronnie, eu não sei se tu viste aquela fotografia do Ruben a passear com os adjuntos ou não. Para quem está a acompanhar-nos, esta fotografia vai agora aparecer em pós-produção, mas agora é para a altura de passear, não é? Em Manchester, até porque... E o que é que se passeia em Manchester? Essa também é a pergunta. Também é essa a pergunta. O que é que se passeia em Manchester? Eu vi, acho que foi um vídeo dele a sair do restaurante, alguma coisa assim, por acaso. Cheio de estilo. Agora em Manchester não tens muito onde passear, não, primeiro porque está sempre a chover, a maior parte do tempo está a chover. O máximo que podes ir é assim, passear pelo centro e tal, ir a um restaurante ou outro, mas também não há muita coisa que fazer, porque quando olhas para fora e vês o tempo não dá vontade de sair de casa. Perde-se logo a vontade toda. Mas como é que tens visto esta chegada de Ruben Amorim a Manchester, uma autêntica superstar, não é? Nós portugueses já estamos habituados a esta aura do Ruben Amorim até aqui em Portugal. O ano passado estavas no Sporting de Braga e também vivenciaste tudo isto. Os ingleses, para eles é uma novidade, não é? Sim, ainda por cima os ingleses, sabemos como são, eles vivem intensamente o futebol. Ainda por cima com o trabalho que o Ruben Amorim tem feito nestes últimos anos, acho que estão todos com muita expectativa sobre ele, ainda por cima porque o Manchester United tem tido uns anos, digamos, um pouco mais complicados, e agora com a chegada dele acho que estão todos bastante confiantes, por isso estão a receber, na minha opinião, como merece também, pelo que tem demonstrado.
E acho que para ele é mesmo gratificante. Tu estás ali no Manchester City naquela altura de transição, não é? Em que o Manchester City começa a ser o clube que começa a mandar na cidade. Como é que era essa rivalidade entre Manchester City e Manchester United na cidade? O United tem mais adeptos, não é? Sim, é verdade, mas é uma rivalidade muito grande, da por cima são dois grandes clubes e é verdade que eu estou ali no Manchester City até na altura em que foi aquele gol do Agüero, que já tinha muito tempo que o City não ganhava nada. Então sim, é verdade que eu estou lá no Manchester City nessa altura. A rivalidade é incrível, sempre os jogos, esses derbys, o ambiente que se vive durante todo o dia é incrível mesmo. Tomás, continua aqui a dúvida, não é? Joga em 3-4-3, 3-2, etc, Sim, etc. sim, sim, sim. Aquilo que Tem podemos. que ser com 11, né? Isso convém. Quer dizer, pelo menos evitar expulsões também é importante para começar a ganhar uns guinhos. Mas sobre o sistema, e por palavras E recentes deixa-me só ditas dizer, por Ruben já há aqui Amorim, um conteúdo especial do Tomás da Cunha a explicar exatamente como é que o Ruben pode jogar nesta nova era. sim, é um pouco difícil de prever exatamente qual o 11, ou enfim, qual o 11 base, digamos assim, do United, mas provavelmente vai ser com três defesas, isto porque Ruben Amorim já disse recentemente, creio que na despedida do Sporting, Sim. que o sistema mais confortável para ele, aquele que conhece mais ao pormenor, é o que utilizou em Alvalade, e por isso, nestes primeiros tempos, é provável que vejamos isso. Agora, há algumas lesões que condicionam, o Euro está a voltar agora, o Mainu tem estado fora também, há alguns jogadores que vão voltando e que vão voltar nos próximos tempos. O Mason Mount, por exemplo, que é um jogador que me desperta alguma expectativa, particularmente, para ver como vai ser encaixado. Olha, a Depois, expectativa tenho pelo Amado. também, está a fazer um excelente mês, digamos assim. Jesus. Esteve em bom momento com o Van Sim. Nistelrooy e que pode ser uma espécie de trincão, se quisermos comparar. Eu diria mais trincão do que Jenny ou Kenda, mais por dentro do que por fora, mas vamos ver. Há várias opções, já falámos também da utilização de extremos como alas, por exemplo o Garnacho, ou à esquerda ou à direita, depois a combinação dos médios, o posicionamento do Bruno Fernandes. Há aqui muita curiosidade, podemos saltar já se calhar para o jogo com o Ipswich para ver o que é que vai acontecer. Sim, muita curiosidade. Como é que tu achas, Rony, como é que achas que o Ruben Amorim se vai apresentar? Ele em Portugal foi sempre ali aquela receita que resulta com ele, não é? Sim, eu acho que ele vai continuar com a tática que ele sente mais confortável. Agora é claro que talvez vá precisar de alguma adaptação, porque o United não está habituado a jogar nessa tática, os jogadores não estão habituados, mas acho que para o treinador, para o Ruben, acho que sendo a tática que ele se sente mais confortável, acho que é essa que vai adotar. Mas vamos ver, né? Como é que achas que ele vai encaixar aqui no futebol inglês? Que diferenças, e tu conheces bem o futebol inglês, que diferenças é que há e que ele vai ser confrontado nesta altura? É bastante diferente, há muita intensidade todos os fins de semana contra qualquer equipa. Os jogos são bastante difíceis, ainda por cima há aqueles estádios assim mais pequenos que sentes ainda mais o ambiente. Logo da estreia, Então, Ipswich logo, não é? Sim, é logo o primeiro. não é por ser pequeno, mas por ser muito é isso. colado ao relevado. O quê? Não é muito pequeno, mas é muito colado ao relevado, aquela caixa de fósforos. Exatamente, é como as bancadas ficam mesmo próximas, dá aquela impressão que até o campo é mais pequeno, né? Ainda por cima, apanhar logo esse estádio, primeiro jogo, vai ser bom. Agora, também temos que ver que ele não tem tanto tempo para preparar a equipa para este primeiro jogo, até pela pausa da seleção. Então vamos ver como é que ele vai, o que é que ele vai conseguir fazer, mas acredito muito no seu trabalho, é um treinador bastante inteligente. Agora, claro, é diferente jogar na Liga Portuguesa e na Premier League. Vamos continuar a assistir aos próximos capítulos destes Ruben Amorim Diaries, aqui no da Premier Pub e também, claro, na antena da DAZN, com os vários jogos que agora vamos começar a ter com o Ruben Amorim ao comando do Manchester United, a orientar Diogo Dalot, a orientar Bruno Fernandes, que também já está a aquecer o pé. Até nisto o Ruben Amorim tem aquela estrelinha, apanha logo um Bruno Fernandes com o pé quente. Impressionante aquele gol marcado pela seleção, Rony. É verdade, é verdade. Todos sabemos também que o Bruno é um jogador que gosta muito de estar de fora da área, mas acho que até ele mesmo disse depois do jogo, quando está num bom momento, quando está confiante, apanha estas bolas de fora da área e em outros momentos não entram e esta entrou daquela maneira.
e Bruno Fernandes já com o pé quente. Agora, vamos falar um bocadinho sobre o Ronnie Lopes. Estávamos a falar aqui de tempo de Manchester, um bocadinho diferente ali da Turquia, onde estás nesta altura, não é? Sim, é bastante diferente, é bastante diferente. Como eu disse antes, principalmente em relação ao tempo, porque Manchester é muita chuva, muito vento, mas claro, o futebol é as melhores ligas do mundo, então isso faz tudo valer a pena. Mas sim, em relação ao outro é diferente. Na altura, desculpa, Sérgio, na altura foste muito novo para o City. Tiveste outras opções? Foste tu que escolheste o City? Como é que foi essa passagem? Na altura estava no Benfica e quando apareceu o Manchester City eles já me estavam a acompanhar há algum tempo. Na altura, eu me lembro mesmo, só falei com o City, não foi preciso também falar com mais ninguém. E pronto, e fui em frente nessa aventura. Rony, claro. e histórias curiosas aí com esses craques no City, há muitas, não? Sim, uma que te lembras para contar rápido? Não, porque temos que contextualizar, não é? É que não foi um plantel qualquer. Tu chegas muito novo, mas tu já eras chamado muitas vezes à equipa principal, foste utilizado, marcaste pela equipa principal, treinavas muitas vezes com eles? Sim, eu na altura, quando cheguei só o primeiro ano, que eu ainda era muito novo e estava-me a adaptar, que ainda não treinava com eles, mas logo no segundo ano, na pré-época, tinha na altura 16 anos, fui logo chamado para fazer pré-época com eles, e depois durante o ano eu normalmente treinava com eles alguns dias e jogava com a segunda equipa. Vamos contextualizar aqui um bocadinho. Esse ano que tu estás a falar é o ano 12-13, orientados por Roberto Mancini, certo? Exatamente. E depois temos aqui nomes como, e eu vou do ataque para a defesa, Sérgio Agüero, Carlos Tevez, Mário Balotelli, Edin Dzeko. Depois no meio campo temos aquele jogador que devia ser simpático nos treinos, o Nigel de Jong, era mansinho ou não? Temos também o Ravi Garcia, temos o David Silva, Yara Touré, Samir Nasri na defesa, craques. Kolarov, Kolo Touré, Zabaleta, Lescott, o Micah Richard, já te vou perguntar sobre o Micah Richard. Quais é que tu guardas aqui com mais carinho destes nomes todos? Quem é que te acolheu melhor no plantel? Por exemplo, Agüero, David Silva, os dois que me acolheram muito bem, mesmo o próprio Zabaleta. Depois, mais tarde, também o Ravi Garcia, também os dois, o Fernando e o Fernandinho. Também facilita a língua, Claro, não é? facilitava a língua, não é? Sim, claro. Nessa altura, pois ainda não falava, o meu inglês estava um bocado complicado, então pois juntava-me mais a eles. Então vamos, se calhar, olha, aproveitamos essa deixa e vamos já lançar aqui uma entrevista de Ronnie Lopes, logo depois de ter marcado um golo na estreia. Foi logo na estreia, frente ao Watford. Marcus, thank you for speaking to us. Congratulations on your debut goal. How are you feeling? I feel excited. My first game for first team and first goal. I have no words to explain my feelings. When did you find out you were going to play today? I didn't know. I trained yesterday, and the coach told me I'm on the squad to play today, and for me it was very good to 86 minutes to came in and score a goal was. I have no words to explain that. You couldn't really have asked for a better debut. Yeah. I don't know what to say in the moment because all I have to say was very good. Muito tímido, muito novinho. Estavas aqui com 17 anos e alguns dias. Acho que ainda nem tinhas acabado de fazer 17 anos, não era? Tinha, acho, sei lá, 9 dias ou alguma coisa assim. Eu sei que foi em janeiro e o meu aniversário é 28 de dezembro, por isso. E ainda por cima aí, o meu inglês ainda não estava aquela Não coisa. tinhas palavras, não é? Depois de um minuto desse, ainda mais complicado é, né? Como é que é? 86 minutes? Foi alguma coisa assim, foi. Como é que foram as recordações deste dia? Quando soubeste, era o Mancini nesta altura o treinador, não era? Era o Mancini.
Nessa altura, como eu disse, treinava algumas vezes com a primeira equipa, depois foi o jogo da taça. Claro, fiquei assim um pouco surpreendido por ser chamado. Ainda por cima, depois estávamos a ganhar, acho que 2-0, se não me engano. O jogo ficou 3-0, sim. Então, depois entrei, ainda por cima, quem saiu, entrei no lugar do David Silva, então já se entra com alguma motivação. Só o E David depois Silva. acho que fiquei 3 vezes na bola e acho que ao terceiro toque foi o golo, ainda por cima com o pé direito. Estreia abençoada. Mas tu tiveste alguma continuidade? Claro que, enfim, o plantel era muito forte, era difícil jogar, mas tu ias várias vezes aparecendo naquela equipa. E no fundo tu foste, se calhar, um dos primeiros nomes que realmente mereceu a aposta do clube, um dos jovens que eles contrataram fora, contrataram muitos espanhóis, por exemplo, até mais para a frente. Mas na altura o plantel do Sub-23, enfim, os jogadores que atuavam no Sub-23, era o quê? Era ali uma mixórdia de países? Como é que o clube geria isso? Como é que falavam contigo? E na relação também com o Mancini? Nessa altura no clube tinham muitos ingleses, né? A maioria eram só ingleses. Quando eu cheguei tinha o Denis Soares, já estava lá. De resto da formação a maioria era mesmo de lá. Depois de mim, passado algum tempo, é que começaram já a fazer essas contratações, de chegar mais miúdos de outros países e tudo mais. Mas abriste um Um, bocado, digamos, o espectro deles. Sim, sim, é verdade, é verdade, porque como eu disse, quando eu cheguei, só estava lá o Denis Soares, de resto, e depois fui eu a chegar, e a partir daí é que já chegou mais gente. E já agora, Em relação, desculpa, já diz. agora como é que tu interpretaste a diferença no treino? Ou seja, vais de uma formação em Portugal que valoriza umas determinadas coisas, lá sentiste muita diferença ou não foi assim tão difícil quanto isso? Porque se nós repararmos nestes últimos 12 anos que passaram, agora a seleção inglesa é só craques de toque de bola, extremos criativos, médios criativos, mudou um bocadinho o perfil e isso, claro, também se explica pela formação. Como é que sentiste isso na altura? Não, não vou mentir, foi bastante difícil. Quando cheguei lá, mesmo na formação, era um estilo de futebol diferente, era muito direto, era muita correria, de um lado para o outro, não estava habituado a isso, então os primeiros meses foi complicado. Claro que é diferente a formação com a primeira equipa, porque a primeira equipa tem jogadores de grande qualidade, então não é tanto essa correria. Mas é verdade que na formação, sim, tem muito isso, de um lado para o outro, e eu até adaptar-me a isso foi complicado. Oh, Rony, daquela entrevista e daquele gol, desse jogo marcante, há alguma memória que tenhas? A camisola ficou? Sim, Alguma coisa ficou guardada? Não? sim, a camisola ficou, está em Portugal. Essa vale muito. Sim, sim, essa aí, essa aí é inesquecível. E nada, depois o momento, claro, o momento da celebração, que eu sinceramente nem sabia o que fazer, só fui a correr para a bandeira de canto. E depois da maneira como me receberam no balneário depois do jogo, entrei, toda a gente bateu palmas, toda a gente me abraçou, deu os parabéns, deu força, deu motivação para eu continuar assim e tudo. Então esses momentos, tenho guardados sempre comigo. E quem é que era o mais divertido, assim, da malta mais conhecida com quem te cruzaste? Assim, alguma... É que eram pesos pesados, mas também havia momentos de descontração, de diversão. Já estou a ver que estás a rir de alguma coisa para contar. Havia algumas personagens. O Mika Richards era sempre só a maneira como ele se ria já fazia os outros rirem. O próprio Yaya também. Eram assim os mais engraçados. Depois Agüero era como distraído do mundo todo. Sempre no mundo dele. Estava sempre no mundo dele. Mas sim, por exemplo, Mika Richards, só a maneira como ele ria já Já fazia adivinhavas toda a... que o Michael Richards ia dar apresentador ou não? Ou ia dar comentador, neste caso? Não adivinhava, na altura não adivinhava, né? Agora também é verdade que falar ele falava muito, por isso não me admiro. Continuava no mesmo registro, não é? Sim. Como é que um plantel desses, com tantos pesos pesados e cada um à procura do seu lugar ao sol, porque havia muita competitividade naquela equipa, só podem jogar 11, não é? Tu sabes bem como é que isso é.
Como é que eles também acolhiam os miúdos mais jovens, os miúdos da formação? Havia ali amizades, havia ali boas ligações ou era tudo muito individualista? Não, por acaso acolheu muito, muito bem. Apesar de serem jogadores de nível mundial, tinham uma humildade incrível. Então, cada miúdo que ia treinar com a primeira equipa, eles acolhiam muito bem, falavam, tentavam fazer com que nos sentíssemos à vontade. Por acaso, nisso é algo que me surpreendeu bastante, porque né, são jogadores desse nível e chegar aí e tratarem normalmente como se fosse um deles, por acaso foi algo que me surpreendeu e fez-me sentir muito, muito à vontade. Rony, o City hoje tem provavelmente a melhor formação, o melhor trabalho de formação, dizendo assim, do futebol inglês. Na altura já conseguias antecipar isso? Achas que foi um crescimento maior nos últimos 7, 8 anos? Qual é a tua visão sobre isso? Acho que foi um crescimento nos últimos anos. Na altura em que eu estive lá, não era, digamos, não era como hoje em dia, não tinha a qualidade assim que tem hoje em dia. Então acho que foi mais um crescimento nestes últimos anos. Tu ainda apanhaste um Phil Foden, claro, não jogando com ele, mas apanhaste-o, sei lá, por ser um miúdo mais novo, lembras-te dele? Ou um Cole Palmer, não sei se tens alguma memória. Eram miúdos na altura. Porque na altura, quando eu estava lá, ainda tinha duas academias diferentes, uma era para a formação, outra para os séniores, e depois no último ano que eu estive lá foi quando já estava a nova academia, a nova cidade esportiva. Mas claro, separam sempre a primeira equipa dos mais jovens, então não os vi por acaso. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui quando estávamos a falar da tua idade, estavas a falar desses craques todos, como é que tu ias para o treino dessa malta? Ainda não podias conduzir sequer, não é? Não podia conduzir antes, era alguém do clube que me levava aos treinos, até eu ter a minha carta de condução. Assim que eu completei 17 anos, já tirei a minha carta de condução, mas no início era sempre alguém do clube que me levava. E arranjaste logo um carrinho? Sim, eu comprei o meu primeiro carro antes de ter a carta. Até. Qual foi? Confessa lá qual foi o teu primeiro carro. Foi o Mercedes Classe A. Logo assim para um Mercedesinho, mas depois ao pé dos carros dos outros. Pois, lá está. Chegava ao pé dos da formação, estava um bom carro. Tranquilo, não é? Agora, quando ia para os da primeira equipa, estava lá tímido, que estava lá num cantinho e já estava. Tu, depois dessa primeira época, com o Roberto Mancini, que vocês não conseguiram ser campeões, depois vem o Pellegrini e aí então a parada subiu ainda mais um bocadinho. Como é que era o Pellegrini? O Pellegrini era super tranquilo, eu também não tive assim, treinava lá e tal, mas nunca falei assim muito com ele, mas como treinador, é um treinador super tranquilo, inteligente, os treinos também eram bons. Depois, claro, com esses jogadores também não é preciso ensinar tanto, né? É só deixar É jogar. só não estragar, não é? Mas, sim, mas boa pessoa, bom treinador pelo que eu vi. Bruno, podes lançar aquele tal clipe que tinhas lançado há pouco, só para vermos este 11 inicial. Isto é o Manchester City com o Chelsea. Até foi o Chelsea que ganhou este jogo, o Chelsea orientado por José Mourinho. Só o grafismo já me dá nostalgia. Não é? Tu estiveste no banco de suplentes nesta partida. Basta ver os craques. Daqui a pouco vamos olhar também para é só para vê-los 11, passar. não é? Estes jogos deviam ser qualquer coisa de especial. E o ambiente é incrível. E esta musiquinha, Rony, da Premier, sempre antes de entrar. Já 64. Já vais com o dobro da motivação. Olhem. Grande 11, então do meio campo para a frente. Ainda não era aquele Manchester City colossal que é hoje, mas já era uma O grande... Navas e o Negredo. Sim, Mas tinha muitos craques. esta também não era nada má. Treinada por José Mourinho, Salah no banco. também não era nada má. Exatamente, Salah, Oscar Lampard. Não era nada mal. Estes jogos haviam de ser qualquer coisa. Este é o ano em que o José Mourinho dá o título ao Manchester City com aquela escorregadela do Steven Gerrard. Vivias muito com as conquistas e os jogos da primeira equipa, ou era complicado por não teres então essa presença tão assídua? Acho que foi, não sei se foi nesse ano ou não, mas
pode ter sido que eu comemorei, estive com eles no balneário a comemorar o título da Premier League e tudo. Houve um dos anos que sim. Então, claro, esse foi inesquecível por estar aí, por estar a viver esse momento. Um, do resto, os outros títulos, não, festejava em casa, depois estava com eles no dia seguinte, o que fosse. Rony, dispara aí uma historiazinha deste Manchester City. Até pode ser das camadas jovens, porque também apanhaste ali alguns craquezinhos nas camadas jovens. Estive a ver o Angelinho, o Tosin Darabioio, Sim. que agora também está a jogar também se transferiu para o Chelsea. Tens o Denis Suárez. Como é que era aquela malta? Não, o Denis, o Denis, boa pessoa, mas também vivia no mundo dele. Também esteve lá não sei quantos anos em Manchester e não falava inglês. O Angelino, uma personagem, muito boa pessoa, muito engraçado, todo acelerado também. Mas top, dava muito bem com ele. Agora, uma história assim, em particular, assim, não tenho, só tenho assim, história não. Agora, por exemplo, o Agüero ficou surpreendido com a minha idade no início, até chamou, numa refeição, chamou o Nigel de Jong, disse, chamou o Nigel de Jong e disse, Nigel, quantos anos achas que tem este miúdo? E Nigel pensava que eu era mais velho, que eu tinha, não sei, uns 19, por aí, ou 20, 21, uma coisa assim. E na altura eu tinha 16 anos, foi na altura da primeira pré-época. Isso foi antes ou depois da refeição? Ainda deu para comer ou, ou ficaste Acho que nervoso? acho que foi no início da refeição mesmo. Tinha acabado de levar meter o meu prato na mesa. Imagina os nervos, né? E o Nigel, epá, então assim com 16 anos não lhe posso bater no Imagina, treino. ele chamou-me e eu já, o que é que estes aqui vão fazer? Vão fazer alguma coisa? Vão se rir? Alguma coisa assim? Nada, um pouco tenso, mas depois foi engraçado. Oh. Como é que eram os treinos com essa malta? Eles encolhiam-se, quer dizer, encolhiam-se não, retraíam-se um bocadinho ou era sempre a cascar do treino duro também? Treino um duro, sim. Treino um duro até porque com pessoas como o Vincent Company, como ainda por cima capitão, esse aí não permitia que ninguém facilitasse nos treinos e a mentalidade de todos, a mentalidade vencedora, então todos os treinos dão o máximo para ganhar mesmo e depois, claro, há muita qualidade ali no E Tu daí- tens feito golos e assistências de bandeira, Rony. Houve assim alguma coisa que tenhas trazido do City, da experiência na Liga Inglesa, em Manchester, que ainda apliques hoje em dia na tua carreira? Em termos de futebol, Futebol ou que eu extra digo, futebol, o que te marcou mais e que ainda hoje aplicas, seja aí onde estás agora na Turquia, seja, por exemplo, em Braga ou na tua carreira ao longo do tempo? ah, o Intensidade, principal foi não. aprender o idioma, né, o inglês, isso marco sempre, mas agora em termos de futebol, ah, tentei sempre guiar-me pelo que fui vendo, principalmente jogando com esses jogadores, principalmente jogando com David Silva, um jogador que não perde a bola nunca, nem no meinho sequer. Então, vendo essas coisas, esse tipo de jogadores, a inteligência de olhar, por exemplo, coisa simples de olhar antes de receber a bola, que vi nesses jogadores, são coisas pequenas, são coisas básicas que vou sempre tentando aplicar até ao dia de hoje. E já vias que alguns desses iam ser treinadores, por exemplo, o Company agora é treinador do Bayern. Via-se na altura que tinha ali algo diferente. Eh, Sim, já se via que tinha o potencial de ser treinador, sim. Já se via ainda por cima como capitão, o capitão era um exemplo e já se via que poderia ter essa liderança também para ser treinador. Como é que vês tu também esta afirmação dos portugueses no Manchester City nos últimos anos? É certo que o Guardiola aparecia muito jogadores portugueses, já falou sobre isso, mas tem encontrado ali também, finalmente, ali um lugar ao sol, não é? Uhum. Não, fico feliz por isso. Na minha altura só havia eu como português, agora ter e irem passando tantos portugueses por lá, acho que isso só demonstra o potencial, a qualidade que o futebol português tem. Então, ainda por cima, como disseste, ter um treinador como Guardiola que gosta de jogadores portugueses, estar num grande clube como Manchester City, acho que isso é excelente para Portugal. Surgiu-te na altura, quando saíste do City, a possibilidade de ficares na Premier League, noutro clube? Gostavas de o ter feito?
Na altura apareceu o Lille. Na altura pensava que era bom, a Liga Francesa também é uma boa liga. Agora, talvez ir para outro clube na Premier League teria sido uma boa opção, talvez, mas na altura não foi estudado. Mas acabas por também encontrar muito sucesso na Liga Francesa, não é? Primeiro no Lille, mostraste o que valias, depois no Mónaco, talvez a tua melhor fase. Sim. Sim, a Liga Francesa adaptei-me facilmente também. É uma boa liga, gostei bastante, tanto que depois acabei por ficar lá vários anos, né, no total. E sim, foi uma boa opção, gostei. E agora, como é que está a ser essa aventura na Turquia? Este arranque de temporada que já vai um bocadinho avançado, não é? Com algumas alterações também no comando técnico. Sim, totalmente diferente. Aqui quando eu cheguei, por exemplo, já chegar aqui, os treinos já à tarde já era bastante diferente. Chegava normalmente assim em Portugal, Espanha, França e tal, tens horários a cumprir e tudo. Aqui eles não são tão rigorosos com isso. Agora já com a mudança de treinador já voltou um pouco a essas regras, mas é diferente, é uma cultura diferente, sabes? É nova, gosto de adaptar-me, mas é bastante diferente de Portugal, principalmente o idioma, que o idioma é possível, não é? É um bocadinho mais difícil que o inglês. Quem está aí também é o Mourinho, até treinou de Dzeko, que aquela vitamina deve ser das boas, nunca mais acaba de jogar e ainda bem. Mas falam-te muito do Mourinho aí ou deixam passar o tema? Sim, falam muito, ainda por cima porque é o Fenerbahçe, né? E aqui na Turquia, o Fenerbahçe é um clube muito grande, até aqui a Alanya vai em vários lugares e são Fenerbahçe, então falam muito sempre do Mourinho. E bem ou não? A questão é essa. Mais ou menos, de momento. Depende dos adeptos, né? Se apanhas no Galatasaray ou do Alanyaspor, nem por isso. Sim, depende. Eles gostam muito de Fenerbahçe, gostam muito do Mourinho. Agora depois depende dos momentos. Se os apanho quando o Fenerbahçe ganhou o jogo é tudo bem, agora quando perderam é complicado. E eles gostam aí dos portugueses ou não? Turcos e portugueses, estão-se bem? Gostam. Personalidades Agora, parecidas, pelo não é? que eu tenho. São personalidades assim um bocadinho parecidas, não é? Talvez o sangue assim um bocadinho mais a ferver. Sim, os turcos aqui, sim, são a ferver eles. Tem muito, ferve muito. Sim, eles fervem pouca água. Queres fazer mais alguma perguntinha? Não, é só desejar boa sorte ao Ronnie, né? Exato. Desejar muita força aí para essa nova etapa e estamos cá a torcer. Um abraço, Rony, obrigado. Rony, obrigadíssimo por teres Obrigado. estado aqui a recordar aqui um bocadinho destes momentos de Premier League. Muito boa sorte para a temporada e bom treino. Sei que agora vais sair e vais para o treino. Rony Lopes esteve aqui junto a nós no mais da Premier Pub. Deixa-me só dar aqui uma nota, Sérgio, é uma notícia de última hora, estamos a falar de Premier Pub, aqui os mídias britânicos estão a dar conta de que o Rodrigo Bentancur, o médio do Tottenham, acabou de ser suspenso 7 jogos por um suposto comentário racista feito sobre o Son, sobre o companheiro de equipa. Numa entrevista na televisão na altura ele negou que tinha feito esse comentário, mas não, segundo a FA, portanto a Federação Inglesa, e acaba de ser suspenso por 7 jogos e pagar uma multa de 100 mil libras. De memória só tenho a situação do Bernardo Silva com o Mandi, é o único caso que me lembro. Isto é de última hora mesmo, portanto provavelmente terão mais desenvolvimentos e provavelmente depois haverá também o lado do jogador. Claro que sim. Fica aqui também esta novidade, Rodrigo Bentancur suspenso por 7 jogos, não é caso único, já tinha havido esse caso de Bernardo Silva, com mais desenvolvimentos, com certeza, nas redes sociais da DAZN e também nos nossos canais. Muito obrigado pela tua presença aqui, acompanhar-nos a mais um da Premier Pub, e já sabes, ao longo dos próximos episódios vamos ter aqui mais decoração da Guinness. Um abraço.